Eu fui esses dias pregar num ministério e eu cheguei lá e disse: sou pastor. Ele disse: não, eu não sou pastor, eu sou apóstolo. E eu andei com ele 3 dias e eu... É apostata, não é apóstolo. Apóstolo, ele é fundamento, não é cobertura. Nós falamos muito de cobertura, irmão. Se você quer uma cobertura pastoral, você precisa de um pastor. Uma cobertura apostólica, você precisa de um apóstolo. Mas uma cobertura espiritual, você já tem. Ninguém pode te cobrir espiritualmente. Jesus é a tua cobertura espiritual. Tem algumas coisas na igreja que elas precisam ser ditas. O óbvio precisa ser dito, com amor, com paixão, mas sem frenesi, irmão. Nós queremos uma restauração na nossa nação. A restauração não começa por Brasília, começa pela igreja. Amém, irmãos? O sacerdote é muito mais importante do que o rei. Saul nunca se preocupou em trazer a arca, porque para ele o rei era maior que o sacerdócio. Davi, a primeira coisa que quando começou a governar, disse: eu não vou governar sem a presença de Deus. Como eu vou trazer a minha arca do Senhor? Porque Davi entendia que o sacerdócio era mais importante do que o rei. E para a glória de Jesus, se você tem na sua nação um rei que reconhece que o sacerdócio é maior do que ele, não tem como dar errado. O problema é quando os reis acham que eles são maiores que o sacerdócio. Não são. O sacerdócio é muito maior do que o rei. Então a primeira coisa que precisa ser restaurada, restituída, restabelecida, reabiblada. Reabiblada não existe essa palavra, mas eu criei agora. Reabibliada. Labassarabacata, lamandarai. É a igreja que precisa ser tocada por Deus. E eu queria gastar um tempo com você para a gente falar um pouco sobre isso. Aproveitar que nós estamos em pastores e pastoras aqui, em maior número, e não tem pastor e pastora, o caldo é mais grosso, né, irmão? Amém? Eu vou falar, não se ofenda comigo. Se ofender, hora que passa. Amém? Passa rapidinho. E eu não vou ficar medindo palavras aqui para a gente. Eu sou pastor de igreja também. Eu acho que ainda sou pastor de igreja. Eu estou na mesma igreja há 22 anos, no mesmo bairro e na mesma cidade. Então o nosso trabalho é achar um lugar em Deus onde não tem lugar para nossas vaidades, irmãos. Nossas vaidades teológicas, nossas vaidades de títulos, onde a gente possa ser gente legal. Jesus era gente boa. Jesus era tão gente que Judas disse assim: ó, vocês não sabem quem é Jesus, mas vai ser o cara que eu beijar. E Jesus estava no meio de povo, era no meio de gente. Jesus era gente. Amém, irmãos? Amém? Então não é pecado um pastor ser gente. E eu acredito que tem gente que Deus usa, mas tem gente que Deus possui. Acredito, eu me recuso a pensar que Deus só quer nos usar. Deus quer possuir a gente, irmão. Essa coisa de Deus me usa, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus me possua. Porque se Ele não estiver me usando, mesmo assim eu acredito que eu ainda sou dele. Né? O dia que talvez eu estiver mais velho, não conseguir embarcar num avião para ir para uma outra nação, para uma outra cidade, o dia que talvez eu não conseguir segurar o microfone nas minhas mãos, eu não sei, eu quero chegar nesse lugar, mas eu ainda vou ter um sentimento que eu possuo. O Senhor me possui, eu sou dele, né? E tudo que eu faço é dele. Esses dias eu conversava com o irmão, ele estava com um sentimento de perda muito grande. Ele falou: pastor, por que o senhor acha que eu estou com esse sentimento de perda? Perdi a igreja, perdi isso, perdi aquilo. Eu disse: porque você tinha sentimento de posse. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse.
Quando você não tiver sentimento de posse, nada é seu, você não tem sentimento de perda nunca. Que Deus pode tocar em todas as esferas da sua vida, do seu ministério. E a missão Sudeste existe para isso, irmão. É uma missão para servir a igreja no Sudeste, nesses estados do Sudeste, no coração do Brasil. Amém? E nós queremos servir a igreja. Não queremos seu estatuto, não queremos uma placa da nossa igreja. Irmão, eu recebo diante de Deus, os pastores estão aqui, eles sabem disso. A gente abriria 10 Mevan por semana. Pessoas ligam, mas Mevan não é uma franquia, não é o McDonald's. Não é uma franquia. Entendeu? A gente tem um ministério para servir, uma plataforma, é um aeroporto para decolar e pousar avião de todas as empresas. Amém? Aviãozinho pequenininho, tem um avião grandão, né? Que não pode a gente ter esse sentimento de achar que é tudo nosso. Nós não queremos estatuto, não queremos placa de igreja, não queremos o dinheiro de ninguém. O dinheiro até a gente quer, se quiser dar, a gente está aqui aberto, né? Mas o que a gente quer mesmo é viver corpo, viver reino, viver o reino de Deus. Eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quer sem a gente, mas Deus é tão lindo que Ele espera a gente chegar para começar através da gente. Ele pode fazer o que Ele quiser sem você, mas é como se Ele esperasse a gente chegar para dizer assim: eu quero que você faça comigo. Então Deus que me convida para participar, como que eu não vou ser fiel, irmãos? Eu preciso ser fiel à ideia original. Tem uma ideia original. Quando as pessoas questionavam Jesus acerca de alguma coisa, ele dizia: no princípio não era assim. Ele sempre levava a pessoa para a ideia original. Deus tem sempre uma ideia original. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. E o versículo de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o mesmo dom de curar? Todos falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí entra o versículo 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que retine. Ainda que eu tivesse dons de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Nada seria. O que faz de você alguma coisa não é o seu título, é onde esse título está fundamentado. Eu nada seria se eu não tivesse. Paulo fala sobre os dons, depois ele diz: olha, eu vou falar de um caminho mais excelente, que vai manter esses dons protegidos, que vai manter esses dons debaixo da graça de Deus. Aí ele começa a falar de amor. Estenda sua mão para cá, me abençoa, por favor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua glória. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada lar que está aqui, de cada família, de cada ministério. Abençoa com a tua unção fresca, com o teu óleo fresco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Irmão, Paulo era fantástico, né? Trouxe uma clareza para a igreja acerca dos dons.
ele começa a falar de dons no capítulo 12, e aí no capítulo ele para de falar de dons para falar da onde esses dons devem estar fundamentados. Depois ele volta a falar de dons de novo. A preocupação de Paulo pelo zelo dos fundamentos é muito forte. Sempre, sempre. O problema é que às vezes a gente pega esses ensinos e muitas vezes a gente quer aplicar na igreja, mas, irmão, se a gente não mexer nos fundamentos, e é difícil olhar para fundamento, né? A gente só olha para fundamento quando as paredes estão rachando. Ninguém olha para o fundamento, ninguém passa na frente de uma construção e diz: meu Deus, que fundamentos. A gente olha para a textura, olha para a tinta, olha para os vitrais, olha para a decoração, porque a decoração é chamativa, né? Mas às vezes a decoração ela ludibria realmente a estrutura, né? Do que adianta ter beleza, ter enfeite e não ter beleza, ter mesa e não ter fome, ter cama e não ter sono, ter religião e não ter salvação, ter casa e não ter lar. Então a gente às vezes se preocupa tanto com a decoração, e quando nós nos preocupamos mais com a decoração do que com os fundamentos, a nossa preocupação sempre é mostrar para os outros uma coisa, é sempre para quem vê, né? Nós temos a nossa equipe de mídia, os midianitas, né? O Mica está aqui comigo, o pastor Micael, eu chamo ele, brinco com ele, digo, o pessoal da mídia, os midianitas, e lá a gente tem uma doutrina no ministério, que a gente não faz para mostrar, a gente mostra o que faz. É uma linha tão tênue, tão fina, que a gente tem que tomar um cuidado, irmãos, porque nós vivemos uma geração, a geração da exibição, né? Tudo muito rápido, muito prático, né? Você tira, eu gravei live. Quem assistiu as lives na pandemia? E aqui em cima eu estava bonito, mas eu estava de pijama às vezes, porque só aparecia daqui para cima, não é? Então a gente mostrava uma coisa bonita, o pessoal dizia: meu Deus, o pastor Luiz estava arrumadinho, mas nada, eu estava de pijama às vezes. Deixa eu te falar uma coisa, e nós vivemos na geração da exibição. Isso é um cuidado que a gente precisa ter, para não mostrar uma coisa que a gente não é, né? Mostrar uma coisa que a gente não faz. Então eu sempre digo lá para os irmãos, nós temos muitas obras sociais, muitas obras, só em Itajaí eu acho que tem 9 ou 10 missões, e eu sempre digo, antes de levar sua câmera para filmar, leve seu coração para fazer. Não adianta você levar a câmera para mostrar se teu coração não está empregado naquele negócio, não está junto. Então um cuidado que a gente precisa ter com a mídia, né? Às vezes o Reuel, Cris são a área da música do Mevan, o cuidado que eles têm não é só a música, não é só o talento, não é só a performance, mas é um som que toque o coração de Deus, né? Alguém que cante na vertical, porque pregadores tem bastante, mas não é um pregador que nós estamos precisando nessa geração, é uma voz, né? A voz, e a voz não, a voz é sua, mas o clamor não. O João Batista dizia: eu sou a voz do que clama, ou seja, eu sou só a voz, mas tem alguém clamando dentro de mim, e através da minha voz ele se expressa. Então é um cuidado, é uma linha muito fina, fazer para mostrar ou mostrar o que faz. Porque quando você faz para mostrar, você tem um desejo, uma ambição, uma necessidade de exibir. Mas quando você faz, mostra o que faz, você quer deixar um modelo correto. Serviço você pode contratar, você pode terceirizar, mas a missão não, você tem que empregar seu coração nela. E o que nos torna missionários é a missão. Então não existe missionário sem uma missão. Amém, irmãos? Então nós, às vezes a gente diz: eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado, é o chamado que tem você. Porque o chamado é maior do que a gente, irmãos. E o chamado não vai parar quando a gente parar. Certamente Deus vai colocar outro na linha, outro no caminho. Não é verdade? E a gente precisa ter essa cultura. Deus chama Elias e diz assim: Elias, levanta Eliseu, profeta em teu lugar. Meu Deus, você preparar uma pessoa para o teu lugar. Deus olha para Moisés e diz assim: Senhor, Deus diz assim para Moisés: eu vou te recolher, Moisés. Moisés diz: tá tudo bem, mas o senhor precisa colocar alguém aqui.
O Senhor precisa colocar alguém. O Senhor precisa colocar alguém que saiba entrar, saiba sair, saiba se comportar. Aí o Senhor diz: vai lá e levanta Josué, filho de Num, no teu lugar. Irmão, quando a gente sabe que alguém quer o lugar da gente, a gente fica apavorado. E Deus, a equação de Deus é diferente. Deus diz: levanta pessoas para o teu lugar. E Moisés, tão assim atrevido, me perdoe Moisés, mas ele dizia: Senhor, que nos últimos dias Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Aí vem Jesus. Uma igreja é uma igreja de continuidade, aí você precisamos entender isso. E se um pastor está com o microfone na mão e ele não tem um coração geracional, é muito perigoso, porque as coisas que ele está fazendo podem parar nele. Deus é geracional, irmãos. Por isso que quando ele se apresentava, ele dizia: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você ler Gênesis 37, está escrito assim: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Mas peraí, a história é de Jacó ou é de José? O Senhor diz: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Ou seja, a história era de Jacó, mas ela continuava em José. A tua história vai continuar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos. Por isso, todas as escolhas que você fazer hoje vão afetar diretamente as suas gerações posteriores. Não pensa que você pode tomar decisões isoladas pensando só em você. Você precisa tomar decisões já pensando nas suas gerações. Eu tenho um chamado, pastor? Tem. O que é um chamado? Chamado é uma chama que tem em você. É um fogo que queima dentro de você. Chamado é uma chama. Você é chamado por aquilo que queima dentro de você. O que é que queima dentro de você? Esse é o seu chamado. Isso queima dentro de você. Esse é o seu chamado. E não adianta, se você tem um chamado, o chamado tem você. E se o chamado tem você, então você tem um chamado. E não adianta fugir dos atritos. Os atritos são necessários, porque são os atritos que afinam o corte. O que é afinar o corte? É tirar os excessos. Então eu e você precisamos tirar os excessos. Tem muito excesso na igreja, irmão. Muita gente querendo controlar a vida do outro. Paulo, quando fala do véu na igreja, ele diz: olha, nós não temos tais costumes. Só estou falando para vocês uma coisa que pode ajudar vocês. Mas saibam que nós não temos tais costumes. Aí alguém pega e faz isso um costume. E a igreja está engendrada, enxertada de costumes. E nós temos tornado costumes doutrinas, achando que isso vai santificar a igreja. Não, irmãos. O homem de Deus vai crescendo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O homem de Deus, ele vai crescendo. Tem uma hora na sua vida que a operação de Deus aumenta tanto na sua vida, que daqui a pouco as pessoas acham que tudo que você faz e fala foi Deus que mandou. Porque você está acostumado a falar e acontecer. O problema não é as pessoas achar que tudo que você faz e fala foi Deus que mandou. O problema é quando você começa a achar que agora Deus consulta você para fazer alguma coisa. Por quê? Porque as operações de Deus aumentaram na sua vida. Quando as operações de Deus aumentam, chega uma hora que a vida financeira melhora na sua vida, no seu ministério. Se eu estou aí, eu digo amém. Tem uma hora que Deus começa a mostrar a você, sabe? Isso. Tem uma hora que Deus começa a mostrar a você, começa a prosperar você, começa a confirmar tudo que você fala. Aí você pronto, você achou que agora você achou um lugar que Deus, sabe, Ele tem que consultar você para fazer alguma coisa. Enquanto é as pessoas que pensam isso, tudo bem. O problema, sabe o que acontece? É que a gente gosta que as pessoas pensam isso. Às vezes alguém para na minha frente e diz: pastor, transfere essa unção. E eu acredito na transferência. Sabe o que eu dou para ela? O meu lenço. Vai chorar, pensando o quê? É de graça?
Então nós, como os pastores, irmãos, aqui com muito amor, muito cuidado, nós precisamos desconstruir da mente das pessoas uma expectativa que elas têm em nós, que vai frustrá-la. E quando essa pessoa vê uma expressão da sua humanidade, ela pode sair e dizer: me decepcionei. Sabe por que ela se decepcionou? Porque ela criou uma expectativa nas suas ações, na sua santidade, que ela pensa que você não vai nem no banheiro. E se você não falar para ela das suas diarreias, porque a gente foi ensinado a não mostrar fraqueza, a gente foi ensinado a vender no púlpito um personagem que muda de roupa, muda de voz, muda de personalidade, porque agora ele está diante de pessoas. Nós somos ensinados a não mostrar fraqueza, quando a Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós criamos um distanciamento entre o alpendre e o altar muito grande, que as pessoas que estão sentadas na nossa frente, elas olham para a gente e às vezes ficam pensando assim: cara, o que esse cara está falando, eu nunca vou conseguir viver isso. José falou uma coisa essa semana lá em Campinas interessante. Isso acontece comigo também. Às vezes eu estou assistindo um vídeo meu na internet, eu choro. Você não chora assistindo os seus vídeos? Às vezes eu estou assistindo um vídeo meu, irmão, eu começo a chorar, e dá vontade de ligar para aquele pregador e pedir para ele orar por mim. Meu Deus, eu precisava sentar 10 minutos com esse cara para conversar com ele. Porque você vê o vídeo, eu vejo o meu vídeo pregando, eu tenho vontade de ligar para mim, dizer: cara, ora por mim, porque o que você está falando aí é o que eu preciso. Mas nós não, nós somos criados a criar um personagem, nós somos criados a criar um personagem para que as pessoas vejam a gente. Elas veem a gente, elas ficam pensando: cara, eu nunca vou conseguir fazer o que esse pastor está falando, porque ele anda num nível de santidade. Pastor, eu queria ter essa unção. Pastor, transfere. Eu digo: transfere as contas, eu vou transferir os medos, vou transferir os fantasmas, vou transferir as perseguições, vou transferir. Eu não estou vindo aqui reclamar e contar derrota, não, irmão. Eu estou feliz, estou muito feliz. Mas o que a gente está transferindo, a gente está deixando as pessoas pensar da gente uma coisa que a gente não é. Deixa as pessoas ver que a gente tem fraqueza, deixa as pessoas ver que a gente tem dificuldade. Não, mas elas não vão. Não, elas vão ver que o que elas buscam em você também precisa. Ser humano é humanizar a espiritualidade, é ser gente. Amém, gente?